Eu quero ministrar o teu coração, meu irmão, minha irmã, sobre a fé que obedece em dias difíceis. A fé que obedece em tempos de crise. A fé que obedece quando as coisas não estão tão bem assim. Gênesis capítulo 22, do verso 1 em diante, fala de uma das histórias mais poderosas do Antigo Testamento. Para mim, um dos trechos mais fortes, porque fala de uma família, fala de um pai que esperou tanto por um filho e que depois Deus pede para que ele entregue o seu filho. Para mim é um dos textos mais confrontadores sobre fé e sobre uma fé que é capaz de obedecer mesmo quando as coisas não estão tão bem. Uma fé que é capaz de obedecer quando a crise, quando os dias têm sido difíceis para nós. Gênesis 22 apresenta uma das narrativas mais impactantes do Antigo Testamento, que é um texto muito conhecido por todos, que é o texto de Abraão, onde Deus pede que ele ofereça o seu próprio filho em sacrifício. Isaac, essa história não é apenas um relato do Antigo Testamento sobre uma obediência extrema, mas é uma lição profunda sobre fé, sobre esse nível de fé que nos faz obedecer, mesmo quando a gente não entende, sobre esse nível de fé que nos faz estar, mesmo quando a nossa vontade é não estar, esse nível de fé que nos faz cumprir o princípio, mesmo que as circunstâncias que estão à nossa volta digam para não fazer. É sobre essa fé que eu e você precisamos nessa geração. É sobre esse nível de fé que o Senhor espera de mim e de você nesse tempo. Essa fé que nos faz obedecer, mesmo quando as coisas não estão bem. Gênesis capítulo 21, Isaac nasce. Depois de 20 anos de espera, vem o filho da promessa. Só que já existia um filho chamado Ismael na casa, o filho de Agar, da escrava. Então Isaac ao nascer, Isaac ao crescer, começa-se a haver um conflito entre Ismael e Isaac, entre Agar e a esposa de Abraão, Sarai. Um conflito dentro da casa não é fácil. Não é fácil a gente lidar com conflitos dentro da família. Não é fácil a gente lidar com conflitos dentro do casamento. Abraão estava passando por uma situação assim. Ver os dois filhos estarem brigando dentro de casa, ao ponto de Sara dizer: Abraão, coloque Ismael e Agar para fora dessa casa. Abraão fica lá entrando em crise. Deus vai lá e confirma: faça como Sara disse, Abraão. Não é fácil para um pai ter que expulsar o seu filho de casa, ainda que seja o filho da escrava, mas era filho de Abraão. A Bíblia diz que Abraão teve que colocar para fora Agar e Ismael. Ele preparou a mochila com comida, com água, botou nas costas de Agar, da mãe, e disse: olha, vá embora. Colocou ela para ir pelo deserto afora. Isso era um conflito, um pai ter que colocar o filho para fora. Não era um costume daquele tempo, nem muito menos é nesse tempo. Que sofrimento Abraão não estava passando em ver a casa que não havia mais o Ismael, não havia mais a alegria dos dois filhos, só havia o Isaac, filho da promessa. Que tempo difícil Abraão não estava passando, irmão. Ter que lidar com esse conflito, ter que conviver com a ausência e a perturbação na mente, dizer: foi eu que coloquei para fora o meu filho, foi eu que expulsei de casa. Porque a gente sabe, como pai e mãe, do amor que a gente tem pelos filhos. Ainda que o filho erre, ainda que a filha erre, quando a gente ama, a gente sempre fica com o coração pesado, dizer assim: olha, eu quero que você vá embora daqui. É muito difícil para um pai ou para uma mãe fazer isso. Abraão estava passando por dias difíceis, porque era um conflito dentro de casa. Aí começa o capítulo 22 dizendo: algum tempo depois, Deus pôs à prova Abraão. Irmãos, isso é para a gente entender que em dias difíceis Deus vai provar aonde está a nossa fé.
Em dias em que a gente perde o controle das coisas, Deus ele vem para nos provar. Às vezes a gente está simplesmente esperando que Deus venha para nos ajudar. Era o que Abraão estava esperando. Deus vem me ajudar, traz Ismael de volta, traz a minha casa de volta, eu não quero perder ninguém. Mas Deus às vezes não vem para simplesmente nos ajudar como nós queremos. Ele vem para provar onde está a nossa fé. Onde está a sua fé, meu? O texto diz que Deus veio para pôr à prova Abraão. Deus poderia vir para dizer assim: eu vim para te ajudar, Abraão. Eu vim para ajudar a resolver esse conflito. Eu vim para ajudar a resolver o conflito interno que você está vivendo. Eu vim para ajudar a resolver o conflito familiar que você está vivendo. Mas não, a Bíblia diz que Deus veio para colocar Abraão à prova. E aí nós precisamos entender aqui alguns princípios, irmãos, espirituais para nossas vidas nesse texto, para termos uma fé que obedece mesmo em dia difícil. Diga assim: eu preciso. Diga: eu preciso de uma fé que me faça obedecer, mesmo quando eu esteja passando algum tempo difícil na minha vida. Como a gente chega nesse nível? Aprendendo princípios espirituais. Vamos explorar isso nesse texto hoje. Primeiro princípio: nós precisamos entender que a fé é testada para fortalecer. Nós precisamos ter um entendimento bíblico, que nós somos provados por Deus. Amém? Amém ou não? Você está comigo aqui? Você não é tentado por Deus. A Bíblia diz que quem tenta é o diabo. Mas você é provado por Deus. E quando nós somos provados, é para nos fortalecer. Toda prova é para fortalecer o teu conhecimento. Aqui Deus prova para fortalecer a fé. Então aprenda essa lição: a fé é testada. Diga a essa pessoa que está ao seu lado: a sua fé, ela será testada. Se não todos os dias, Deus vai testar você. Existem testes de Deus, irmãos, e nós precisamos ter a maturidade espiritual para discernir e não largar tudo porque nós estamos sendo provados. E não jogar tudo para o alto, porque nós estamos sendo testados. Deus vem na casa de Abraão e diz assim: Abraão. Abraão diz: ei, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Cadê teu filho Isaque? Porque Isaque foi o que restou. Diga assim: Isaque foi o que restou. Pega teu filho Abraão e entrega a mim. Mas Senhor, eu já estou vivendo um conflito, já perdi um filho, Ismael já foi, tive que botar embora. Como é que o Senhor agora quer me pedir o meu único filho que ficou, Isaque? Irmãos, que coisa difícil. Você está me entendendo aqui, amém? Sim ou não? Está comigo aqui? Me ajuda a pregar, por favor, amém? Está comigo aqui nessa noite? Porque talvez a gente não viva isso literalmente, mas a gente viva em alguma área das nossas vidas. Eu não sei qual é o teu Isaque, eu não sei qual é o teu Ismael, mas eu sei que Deus vai provar a tua fé. Eu sei que Deus vai testar a tua fé. Eu sei que Deus vai colocar você à prova. Eu sei que Deus vai colocar você no teste. E aí não é para te enfraquecer, não é para te abater, porque Deus ele vai testar a nossa fé para nos fortalecer. Diga a essa pessoa: está na hora de você se tornar alguém mais forte. Mas fala mesmo, irmão, pelo amor de Deus, balança essa pessoa, diga assim: está na hora de você parar de ser mimizento e ser alguém mais forte na fé. Está na hora de você fortalecer a sua vida, irmão, espiritual. Para com tanto mimimi, com tanto eu não quero mais, é porque eu estou cansado, é porque meu irmão, em nome de Jesus, fortaleça a sua fé. O mundo aí fora não está de brincadeira. E se você não fortalecer a sua fé, você é vencido. Ontem nós estávamos falando aqui sobre princípios e valores para homens. Existem 3 inimigos que a gente precisa vencer, que é o mundo. Que a influência do mundo não é brincadeira. E ela está pesada. Sabe onde o mundo está trabalhando? É nos nossos filhos. E a gente está distraído.
Não se distraia, para você não perder a sua casa. Quando a gente vence o mundo, tem um diabo nos esperando, irmão, e nos rodeando. Mas você precisa resistir ao diabo. Quando a gente vence o mundo, o diabo tem uma carne que todos os dias fica nos inflamando. E essa carne nós precisamos matar. Então, se você não fortalece a sua fé nas provações, irmão, você corre o risco de ficar no meio do caminho. Mas você não vai ficar no meio do caminho, amém? Essa corrida você vai terminar. Essa corrida você vai passar na linha de chegada. Essa corrida você vai cruzar a linha de chegada e o seu pai estará te esperando lá de braços abertos para dizer: seja bem-vindo, meu filho, à sua casa. Amém? Você pode aplaudir a ele nessa noite, irmão. Aleluia. Não há coisa melhor numa corrida do que você passar pela linha de chegada. Hoje eu participei de uma corrida de rua. Muitos anos que eu não corria, desde que Deus me pediu para eu entregar meu Isaac, que era a minha profissão, que eu era personal trainer. Durante 15 anos da minha vida eu trabalhei com performance humana, e eu corria, 10 km eu corria tranquilo. Mas faz 5 anos que eu larguei a minha profissão por um chamado de Deus. E aí hoje, depois de 5 anos, eu voltei a correr na rua. E consegui completar 5 quilômetros. Você riu, foi, irmã? Porque foi pouco, né? Mas assim mesmo, é de pouco em pouco que a gente vai crescendo, né? Estou brincando, viu? Mas consegui completar 5 quilômetros direto, sem parar. Para mim foi uma vitória, né? E quando você chega ali na metade, que o cansaço vai batendo, você chega no quilômetro 4, você quer já... Aí quando você avista de longe a chegada, aí se dá um gás, te dá um ânimo para você acelerar, para você cruzar a linha de chegada. Nós precisamos ter esses olhos espirituais, começar a enxergar a linha de chegada, está perto, a linha de chegada está próxima, amém? Porque a Bíblia diz que Jesus está voltando, então você precisa começar a enxergar a linha de chegada, e aí é que você precisa intensificar mais, para que você não fique no meio do caminho, você cruze a linha de chegada, amém? Então, a fé, ela é provada para nos fortalecer. Abraão aqui estava sendo provado por Deus. A Bíblia diz que algum tempo depois, nunca sabemos o tempo que Deus vai nos provar. Deus não avisa, olha, eu vou chegar aí domingo agora para provar você. Deus não avisa. Deus não vai no teu calendário, Deus não vai na tua agenda, Deus vai no teu tempo, no teu horário, nas tuas condições, não. A Bíblia diz que algum tempo depois resolveu Deus provar Abraão e ponto. Nós não temos que entrar em discussão com Deus, nós não temos que questionar, por que Deus, eu estou passando por isso. Nós precisamos apenas entender que Deus está querendo nos fortalecer. Essa prova é para mim tornar mais forte, essa dificuldade é para mim fazer ser mais maduro, essa situação é para alguma coisa acrescentar na minha história. Uma coisa é certa, quando Deus nos prova, Ele quer nos aprovar. A Bíblia diz que Deus foi bem direto com Abraão. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, pegue seu filho, seu único filho, a Isaac, a quem você ama. Deus foi muito direto. Deus não diz: pegue seu filho só. Deus diz: pegue seu filho, seu único filho, porque Ismael já tinha ido embora, a Isaac, a quem você ama. Então Deus não deixa dúvida. Diga assim: Deus, quando fala, não deixa dúvida. Diga mais uma vez: Deus, quando fala, não deixa dúvida. Quem gera dúvida é o diabo. O diabo é que nos deixa duvidosos demais. Foi a estratégia que ele usou no Éden e ainda continua usando hoje. Então, deixa eu te dar um conselho: afine os seus ouvidos. Afine os seus ouvidos. Nem tudo você deve ouvir e guardar no teu coração. Porque tem gente que é usada pelo inimigo para gerar dúvida em você. E dúvida não vem de Deus. Quando Deus fala direto e claro. Você está comigo aqui? Mateus 16, 23. Pedro diz a Jesus: Senhor,
Tu não precisa passar por esse sofrimento, Jesus. Tu não precisa ir padecer. Acaba com essa história. Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, porque tu me serves de pedra de tropeço. Toda palavra que não vem de Deus, que vem do inimigo para você, ela serve de uma pedra de tropeço, para que você esfrie, para que você largue aquilo que você está fazendo para Deus, para que você deixe de servir com excelência, para que você desanime a vir para o culto. Culto, irmãos, é inegociável. Você não tem que, hoje é domingo, eu vou descansar. Não, irmão, culto é inegociável. Você tem outras horas para fazer suas programações. Você tem outros dias da semana para fazer o que você quiser. Mas no dia que se separa para a gente estar aqui cultuando ao Senhor, irmãos, para mim sempre foi assim, sempre será. É inegociável, porque Deus é primeiro lugar nas nossas vidas. Mas infelizmente essa geração tem muita gente dando ouvido ao inimigo. E aí está esfriando, está servindo de pedra de tropeço. Afine os seus ouvidos. Abraão foi muito claro ao ouvir: pega Isaac, seu único filho, o filho a quem você ama. Traga para mim. As provas, irmãos, ajudam a gente a amadurecer espiritualmente. Quem está passando por alguma prova na sua vida em alguma área? Quem está passando por alguma provação na sua vida em alguma área? Financeira, emocional, relacional, espiritual, ministerial, familiar. Essa prova, ela vai te amadurecer, ela vai te fazer crescer espiritualmente, aperfeiçoar o teu caráter, moldar a tua fé, tornando você um homem ou mulher mais preparado para o que te aguarda. Tiago capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passar por algum tipo de provação. Uau! Isso é Bíblia, amém? Amém? Por quê? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence a provação, ela produz em você uma perseverança que você não tinha antes. E que essa perseverança que você passa a ter, ela se torna algo perfeito, a fim de que você seja maduro e perfeito para um tempo oportuno. Então a Bíblia nos ensina que nós precisamos encarar as provações de forma diferente. Quando a gente olha para um tempo de dificuldade, tempo de prova, e a gente entende que Deus quer fortalecer a nossa fé, a gente encara diferente. A gente não tem dúvida, a gente obedece. A Bíblia diz que Abraão, de imediato, ele faz o que Deus pediu. Você está comigo, não? Deus não estava punindo Abraão, irmãos. Deus estava fortalecendo Abraão. Porque você pode achar: poxa, mas Deus não foi justo pedir, Abraão já perdeu um filho e Deus pediu o único filho que ele tinha agora, Isaac. Deus está punindo Abraão? Não. Deus está dando a oportunidade de Abraão crescer na fé. Deus nos dá a oportunidade de a gente crescer, amém? A gente é que desperdiça. Deus nos dá oportunidades de a gente amadurecer, a gente é que deixa de lado. Está na hora de você se tornar alguém mais maduro na fé. Você está comigo, não? Está na hora de você amadurecer na fé, de você olhar para algumas circunstâncias e você não encarar mais como você encarava antes. Paulo diz: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu reagia como menino, mas quando eu me tornei homem, são as dificuldades que nos faz ser homens e mulheres, irmão. Amém? São as provas que nos tornam pessoas maduras. Não é vida fácil, não é vida fácil que vai te amadurecer, é vida difícil que vai tornar você um homem ou uma mulher de fé, pronto para encarar as circunstâncias. Quantos estão entendendo aqui em nome de Jesus? Segundo princípio, a obediência abre portas para a provisão. A Bíblia diz no verso 3 que Abraão, logo cedo, ao amanhecer, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, separou a lenha, chamou 2 servos, chamou seu filho, seu único filho, Isaac, a quem amava, dizendo: Isaac, nós vamos subir o monte para adorar a Deus e oferecer um sacrifício a Ele. Abraão não, você não vê a Bíblia dizendo que Abraão foi
questionar a Deus. Foi murmurar, porque a situação já estava difícil e ainda me pedir algo assim nesse nível. Entenda esse princípio, porque existem algumas estações da nossa vida que a gente passa dificuldades em alguma área. E quando a gente diz assim, Senhor, me ajuda, Deus vai dizer, me entregue. Deus está dizendo para alguém aqui, que está na hora de você entregar o seu Isaac para Ele. Está difícil demais, Deus está dizendo, me entregue. Eu não vejo saída, Deus está dizendo, coloque nas minhas mãos. Mas eu só tenho esse, Deus está dizendo, se é seu, você vai permanecer assim, mas se você me der, eu vou mudar essa história. É porque a gente é muito apegado às coisas, a gente é muito humano, irmã, a gente é muita, sabe, é muita razão ainda, está na hora da gente morrer, de fato, para nós mesmos. Esse não é um tempo da gente estar como religioso, irmão. Esse é um tempo da gente estar como filhos e filhas de Deus, que entende para onde nós estamos indo, o que nós temos que encarar aqui na terra, suportar, vencer, para não perder a eternidade. A obediência abre portas para a provisão. Diga isso, a obediência abre portas para a provisão. Abraão obedece, passo a passo. Prepara a lenha com as suas mãos. Abraão tinha servo para dizer assim, olha, prepara o jumento aí, prepara a lenha, porque eu vou oferecer um sacrifício para Deus. Mas, irmãos, se tem uma coisa que a gente toca o coração de Deus, é quando a gente faz com as nossas mãos. É quando a gente faz com a nossa vida, que a gente coloca a nossa alma, a gente coloca tudo que nós somos e temos para fazer para Deus. Deus ama isso. Deus não quer que você terceirize o seu serviço. Líder, não terceirize aquilo que você tem que fazer, porque Deus espera que você faça com tudo que você tem. Se tem uma coisa que Deus amou, foi ver Abraão acordar cedo para adorar a Deus, acordar antes de tudo para entregar o seu melhor a Deus. Acordou cedo, foi lá, preparou o jumento com as suas mãos. Abraão já de idade, irmão, Abraão já tinha 100 anos. Não era um jovem feito eu e você, amém? Amém? Olha para essa pessoa e diga assim, você está mais cansado do que Abraão. Diga essa pessoa aí, vai lá, diga assim, você parece que está mais cansado do que Abraão, que tinha 100 anos. Diga assim, está repreendido esse cansaço. Logo cedo Abraão vai lá, separa o jumento, separa a lenha. A lenha não é pronta, irmão, a lenha tem que rachar, a lenha tem que cortar, a lenha tem que ser preparada. Abraão 100 anos. Ai, eu estou com dor nas costas hoje, ai, eu estou com dor na minha perna, não vou nem para o culto. Ah, meu irmão, em nome de Jesus. Eu vou orar para que a unção de Abraão caia sobre você. É você que está em casa mesmo, que você deveria estar aqui no culto, está em casa. Para que a unção de Abraão te pegue de jeito. Abraão não, você não vê Abraão resmungando. Que invenção é essa? Que agora tem que ir dia de domingo de manhã para a igreja. Que invenção do pastor. Ah, irmão, eu quero que a unção de Abraão te pegue. E você vai chegar aqui antes de mim, aqui 9 da manhã você vai estar. Abre essa igreja que eu quero entrar para adorar o Senhor. Hã? Abraão vai lá e faz tudo. Obediência, diga assim, obediência abre portas para a provisão de Deus. Abraão pega o menino, vamos subir o monte. Aonde é, pai? Deus sabe. Como vai ser, pai? Deus sabe. Vamos subir, bora. Quantos dias? Deus sabe. 3 dias subindo no monte. E eu fico pensando, irmãos, 3 dias.
3 dias o questionamento de Abraão consigo mesmo, de Isaac com o pai, dos servos que não sabiam nem o que estava fazendo ali, e até da jumentinha que estava levando. Mas eu fico pensando, 3 dias, o tipo de diálogo, o nível de conversa, até o ponto de Isaac perguntar: pai, veja, Isaac, a Bíblia não diz a idade que Isaac tinha, mas Isaac já era consciente do que estava sendo feito, porque ele cresceu vendo o pai adorar a Deus, ele cresceu vendo o pai entregar sacrifício. Irmãos, entregar sacrifício custa algo. Não se entrega sacrifício a Deus do que sobra. Isaac olha para o pai e diz assim: pai, a gente está indo adorar a Deus, eu estou vendo que tem a lenha, eu estou vendo que tem o fogo, mas eu não estou vendo aqui o cordeiro. Abraão diz: Deus proverá, meu filho, porque a obediência abre porta para a provisão de Deus. A provisão que a sua casa precisa está na dependência da obediência que você tem que dar para Deus. Escolha hoje corrigir a rota. Escolha hoje refazer o caminho. Escolha hoje ajustar o que precisa ser ajustado e obedeça, porque da sua obediência Deus vai trazer a provisão. Amém? Amém ou não? Abraão diz assim: eu estou, em outras palavras, Abraão está dizendo: meu filho, eu estou obedecendo a Deus. Não tem uma coisa melhor do que nós, pais e mães, ensinar os nossos filhos a obedecer a Deus. E não se ensina filho a obedecer a Deus desobedecendo. Quando Deus te chama, você precisa obedecer. A disposição de Abraão em obedecer estava envolvendo a sua casa na provisão de Deus. Deus não nos deixa desamparados quando nós temos disposição para obedecer. Você precisa ter disposição para obedecer a Deus, amém? Amém ou não? Porque na nossa natureza nós somos rebeldes e desobedientes. Para nós é muito mais fácil nós desobedecermos, da nossa natureza caída. É por isso que você precisa ter disposição para obedecer. Como eu posso vencer a rebeldia? Obedecendo. Obedeça. Obedeça aos seus líderes. Obedeça ao pastoreado. Eu só obedeço a Deus, não obedeço a pessoas. Para obedecer a Deus, você vai precisar obedecer pessoas. E a gente precisa regular isso nas nossas vidas. Porque a gente pode estar vivendo em uma rebeldia sem nem perceber. Porque todas as vezes que a gente chama algo, você resmunga, murmura e não vem. Eu obedeço a Deus. Parabéns. Quer provisão sobre a sua casa? Obedeça ao que o Senhor te chama para fazer. Obediência demonstra temor a Deus e atrai a provisão de Deus. Tiago 2:22 afirma que a fé de Abraão foi aperfeiçoada pelas obras de obediência de Abraão. Deus estava pedindo sacrifício, e Deus não pede sacrifício sem propósito. Ele usa a nossa submissão para revelar a sua abundância. Quanto mais submisso, mais abundante Deus é na sua vida. Quanto mais obediente, mais provisão de Deus sobre você e a sua casa. Quer uma prova? Quer uma prova? Vai lá no livro de Reis, você vai ver quando Elias chega na casa da viúva.
A viúva estava passando por uma crise, não tinha nada. Elias disse: o que é que você tem aí em casa? Eu tenho um pouco de farinha que eu vou fazer a última comida para o meu filho e nós vamos morrer. Elias diz: então me dê, faça para mim. Mas isso obedece a Deus. Ah, é? Então você não tem provisão de Deus, irmão. Balança a pessoa que está ao seu lado e diga assim: aprenda a obedecer sem questionar. Se você quer experimentar do que Deus tem para liberar na sua vida. A Bíblia diz que a viúva foi lá, preparou o bolo e deu para Elias. O que seria de mim, da minha casa? Eu vou comer, só tenho essa comida. Irmão, obedeça, Deus vai dar a provisão. Obediência abre porta para provisão. Obediência abre portas para provisão. Obedeça, obedeça e obedeça, e obedeça, e obedeça, e obedeça. Deus vai prover, obedeça, Deus vai respaldar. Obedeça, Deus te protege. Obedeça, Deus te respalda. Obedeça, Deus vai providenciar. Obedeça. A Bíblia diz que quando a mulher deu, a viúva deu, Elias diz assim: nunca faltará na sua casa azeite e farinha. Uau, é no nível da tua obediência que Deus vai dar um milagre sobre a sua casa. É no nível da tua obediência que Deus vai prover o que você e a sua família precisa. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Dá um glória a Deus, amém? Terceiro princípio: o sacrifício aponta para o amor, irmão. Essa história aqui prefigura, claro, sobre a história de Cristo mais à frente. Porque Isaac, ele é a figura de Jesus. Abraão é a figura do Pai. Assim como Cristo teve que carregar a sua cruz, a Bíblia diz que Isaac teve que carregar a lenha na subida da montanha. Assim como Cristo foi levado ao sacrifício, Isaac também foi levado por Abraão ao sacrifício. Assim como Cristo teve que ser amarrado de madeira, Isaac teve que ser amarrado sobre o altar. Assim como Cristo voltou vivo, Isaac também voltou vivo. Amém? Então o sacrifício aponta para o amor. Porque pensa no amor de Abraão por Deus. Isso é confrontador. Porque a gente diz assim: ah, meu filho é meu. Abraão estava dizendo para mim e para você: Isaac, o filho que eu tenho, foi Deus que me deu. Eu amo mais a Deus do que ao meu filho. Que nível é esse de fé e de amor, irmão? Que é o que Deus espera de mim e de você, amém? Você está comigo? É isso que Deus espera de nós. Que a gente diga para Ele: eu te amo, Senhor, mais do que qualquer coisa nessa terra. Abraão estava dizendo para todos: eu amo mais a Deus. Inclusive para Isaac: meu filho, eu te amo, mas eu amo mais a Deus. Uau! O meu e o seu sacrifício aponta para o nível do nosso amor. Quanto mais amamos, mais sacrifício nós oferecemos. Quanto menos amamos, menos sacrifício oferecemos. Então olha para o nível do teu sacrifício para com Deus e você vai encontrar o teu amor para com Ele. Deus está nos chamando a oferecer a nossa vida. Romanos 12, verso 1, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis vossos corpos como sacrifício santo, vivo e eficaz a Deus. Deus nos chama para um sacrifício, amém? Olha para essa pessoa e diz assim: Deus está te chamando para um sacrifício. Não é mais sobre, diga assim, não é mais sobre um animal entregue no altar. Diga assim: agora é sobre a sua vida entregue no altar. Diga assim, diga: agora é sobre a sua vida entregue no altar do Senhor. Diga assim: como anda o sacrifício da sua vida no altar do Senhor? Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia. Abraão aprende que Deus não deseja a nossa dor.
Não é sobre isso. Deus quer me ver sofrer, Deus quer me ver chorar. Não é sobre isso, irmãos. Deus, Ele não deseja a minha e a sua dor, Ele deseja a minha e a sua rendição a Ele. Deus quer nos ver rendidos, Deus quer nos ver quebrantados, Deus quer nos ver ajoelhados na sua presença, dizendo assim: Senhor, só o Senhor pode fazer. É teu, toma, é teu, a minha vida é tua. Pratique, irmãos, sacrifício diário. É isso que a gente tem buscado fazer. Praticar o sacrifício diário. Como, pastor? Doe tempo para Deus. Você passa 24 horas da sua vida correndo como um louco, por causa do trabalho, por causa de conta para pagar. E onde Deus está? Qual o sacrifício que você está dando para Deus diário? Não é semanal. Nós não somos crentes de domingo, nós somos crentes da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Você está comigo ou não? Ajude pessoas, perdoe alguém. Isso fala do seu sacrifício, isso fala da sua entrega para Deus. E por último, não menos importante, para a gente terminar, a confiança em Deus, ela leva você à bênção. Deus estava provando onde estava a fé de Abraão, se a fé de Abraão estava nele, ou se a fé de Abraão estava em si mesmo. A confiança de Abraão começa com a sua obediência, a sua resposta. Isaac até questiona: onde está o cordeiro para o sacrifício? A resposta de Abraão é: Deus está cuidando. Deus vai prover. Quando chegar ao lugar determinado, Abraão constrói um altar de sacrifício. Primeira coisa que Abraão faz em cima do monte: constrói um altar de adoração. Porque primeiro a gente precisa adorar, irmão. A gente só é capaz de entregar o nosso melhor a Deus quando nós somos bem resolvidos na adoração. Quando primeiro nós queremos adorar. Antes de receber, adore. Antes de pedir, adore. Antes de entregar, adore. E aí quando prepara tudo, Abraão puxa a faca para sacrificar, obedecendo o que Deus tinha dito. Acredito eu, assim como Hebreus 11 vai dizer, que Abraão tinha certeza que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus ressuscitaria Isaac. E é por isso que ele levanta sem medo a faca e está pronto para sacrificar o seu filho, o seu único filho, a quem ele ama, filho da promessa. Mas aí na hora que ele está pronto para fazer, a voz de Deus vem e diz: Abraão, Abraão, não faça nada contra o menino, agora eu sei que você me teme. Quando chegaram no lugar ali, Abraão constrói esse altar de adoração. Deus intervém: não faça nada, Abraão, agora eu sei que você me teme de fato. Mas pastor, quer dizer que então Deus não sabia do temor de Abraão? Não, irmãos, Deus já sabia que Abraão temia. Na sua paciência, na sua onisciência, na sua presciência, Deus conhece tudo e conhece inclusive as nossas intenções. Então o teste aqui não foi para descobrir o temor de Abraão, mas para que ele pudesse expressar e provar o seu temor perante todos, inclusive para o seu filho. Uau! Que poderoso esse princípio, irmãos. Nós precisamos levar conosco. A nossa casa precisa conhecer o nosso temor a Deus. A nossa família precisa conhecer o nosso nível de temor a Deus. Os nossos filhos precisam conhecer o nosso temor a Deus. Não era sobre Deus conhecer o temor de Abraão, era sobre Abraão provar para todos o seu temor a Deus. Mostrando acima de tudo o seu valor, o valor da sua fé, o valor que Deus tinha na sua vida. Isso serve de exemplo para mim e para você. Amar a Deus acima de tudo e colocar a sua vontade acima de qualquer outra coisa nas nossas vidas. Abraão olha e diz assim: Deus providenciou o cordeiro. O cordeiro estava lá, irmão.
Desde que Abraão pegou a lenha, pegou o jumento, naquele primeiro dia, logo cedo de madrugada, Deus já estava provendo aquilo que iria acontecer. Desde que Abraão deu o primeiro passo de obediência, Deus já estava provendo o milagre. Desde que Abraão disse assim: eis-me aqui, Senhor, Deus já estava provendo aquilo que iria ser necessário. Eu quero declarar sobre a sua vida, que o seu primeiro passo para gerar a mudança que a sua casa precisa, Deus já está preparando aquilo que vem de necessidade para você. A provisão de Deus chegará na sua direção, de acordo com o seu passo de fé, com a sua obediência para Deus. Prepare o caminho, porque Deus vai fazer. Prepare o caminho, porque Deus vai prover. Prepare o caminho, porque Deus vai fazer um milagre. Prepare o caminho, porque Deus vai mudar essa história. Se você crê, dá um glória a Deus aí, aplauda a presença dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele te vê, Ele te enxerga. Ele vê você nas suas dores, Ele vê você no seu choro, Ele vê você por dentro, não por fora. Ele viu a crise que Abraão estava passando, Ele viu o choro interno de Abraão, dizendo: meu filho, Deus, meu filho, eu só tenho ele. Deus dizendo: é ele mesmo que eu quero. Mas quando Abraão disse assim: está certo, Senhor, eu prefiro obedecer do que sacrificar. Deus na hora providencia o cordeiro. Deus na hora diz assim: não vou deixar você desamparado. Isso serve de exemplo para mim e para você. Nós precisamos amar mais a Deus. Nós precisamos colocar Deus em prioridade nas nossas vidas. Abraão, quando experimenta isso, ele diz assim: esse lugar não é mais o mesmo. Esse lugar se chamará agora Jeová Jireh, o Senhor prová. O Senhor dar a provisão. O Senhor, Ele sustenta. O Senhor, Ele providenciará. Aquele monte até hoje é conhecido como o monte do Senhor. O monte que Deus providencia o milagre. Abraão teve que aprender a diferença entre confiar na promessa que era o Isaac e confiar no Deus que prometeu. Existe uma diferença, irmão. Nós estamos acostumados a confiar na promessa, porque Deus me deu o milagre, porque Deus me deu o filho, e a gente esquece de confiar no Deus que promete e faz. Abraão estava aprendendo a diferença que há nisso. Nós podemos, irmãos, colocar a promessa de Deus diante do próprio Deus e sentir que é a nossa responsabilidade de cumpri-la, mesmo que tenhamos que desobedecer a Deus por isso. Eu e você precisamos ter muito cuidado com isso, a não trocar o Deus da promessa pela promessa de Deus, a não inverter os valores e as prioridades das nossas vidas. Se Deus te deu algo, que você orou muito tempo por isso, amém, glória a Deus por isso, porque é uma promessa dele para a sua vida, mas essa promessa não pode ocupar o lugar dele na sua vida, porque essa promessa ele pode te dar e amanhã ele pode tomar, mas ele permanecerá para sempre com você, e ele é aquele que promete e cumpre. Não importa o que aconteça, ele permanece, ele é fiel. Após o teste, Abraão renova a sua fé, e Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, multiplicarei a tua descendência sobre essa terra. Está vendo as estrelas dos céus? Assim será a abundância que eu vou liberar sobre a sua vida. Abraão retorna para casa com Isaac, mas com uma fé diferente, uma fé fortalecida, uma fé madura, uma fé que entende muito bem o tempo e as estações e as provações, uma fé que não troca Deus por nada. Essa é a fé que nós vamos sair por essas portas hoje. Você chegou com uma fé aqui, você vai sair com outra, uma fé madura, porque hoje Deus está descortinando diante dos seus olhos. Isso que está passando é uma prova para te fortalecer, para amadurecer você, para fazer você entrar em outro nível de fé, de esperança, porque tem muita gente que será contagiado pela tua fé.
Abraão volta para casa com Isaac, mas volta com um legado para as nações. Volta com um legado de ser pai da fé. Então Deus usa, irmãos, a prova para nos firmar, para construir uma história conosco. Então confie em Deus. Diz a 3 pessoas aí, confie mais em Deus. Diga, em tempos de ansiedade, confie em Deus. Diga, em tempos de crise, confie em Deus. Em tempos de luta, confie em Deus. Em tempos de prova, confie em Deus. Se Deus está te pedindo algo, confie em Deus. Se Deus está te pedindo para fazer algo, confie em Deus. Se Deus está te pedindo para entregar algo, sacrifício, confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus, porque Ele já está no final da história. Confie em Deus, porque Ele nunca é pego de surpresa. Confie em Deus, porque os planos dele são muito maiores e melhores do que o nosso. Confie em Deus, porque Ele não desampara você e a sua casa. Confie em Deus, porque ainda que teus olhos não vejam, Deus já tem a provisão preparada para você. No tempo certo, Deus vai dizer, olhe para o lado e veja, a provisão já está aí. No tempo oportuno, Deus vai dizer, ei, olhe e enxerga, o milagre já aconteceu. Eu já preparei antes para você.